A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde.
Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Em dezembro de 2014, um distrito inteiro de Budapeste ficou coberto de cristais de gelo. As árvores da região não conseguiram suportar a pressão e começaram a tombar. Foi uma ocorrência assustadora chamada neblina de gelo. Quando isso acontece, a temperatura cai significativamente, congelando tudo ao redor, como os dementadores fizeram nos filmes de Harry Potter. Tudo graças a uma mudança de temperatura. Isso não só atrapalha o que se pode ver, mas também cria pilares fantasmagóricos e halos que brilham no escuro. Essa névoa é composta de pequenos cristais de gelo. Quando a temperatura está abaixo de menos 10 graus Celsius, as gotículas de água no ar congelam e se transformam em cristais. Até lá, permanecem líquidas, a menos que encontrem algo em que possam se solidificar. A névoa de gelo geralmente se forma em regiões frias do mundo, como o Ártico ou a Antártica. Budapeste foi algo fora da curva. Os gases quentes e úmidos de veículos e aviões também podem criar névoa de gelo. Uma aeronave decola em um dia frio e bum! Há tanta névoa que o próximo avião não consegue ver nada. Isso às vezes acontece. Não é a mesma coisa que poeira de diamante, que surge quando cristais de gelo esparsos caem de um céu claro. Ela se forma quando a umidade é muito alta, quase 100%, e a temperatura do ar cai muito abaixo de 0 graus Celsius. Isso cria cristais no ar e eles acabam se depositando em diferentes superfícies.
É interessante notar que os primeiros colonizadores pensavam que essas formações poderiam entrar nos pulmões e causar problemas. Há muitas outras formações de gelo interessantes, como a de coelho. Ela ocorre quando o ar está frio, mas o solo ainda não está ciente das vibrações geladas. A seiva dentro das hastes das plantas se expande à medida que congela, fazendo com que elas se abram. Quando isso acontece, o líquido escorrega para fora, encontra o ar gelado e se transforma em finas camadas de gelo, criando belas formações semelhantes a pétalas ou fitas. As luzes de terremoto são outro fenômeno estranho e único. Quando um forte tremor de terra de magnitude 8,1 atingiu o México em 2017, imagens de estranhas luzes verdes e azuis no céu inundaram as mídias sociais. Essas chamadas luzes de terremoto do México acrescentaram outra camada de mistério. Semelhantes aos raios de bola, elas são bastante raras, fascinantes, mas difíceis de entender para os cientistas. O que torna tudo complicado é que os casos de luminosidade em torno de terremotos não são todos iguais. Há teorias e mitos sobre esse fenômeno. As luzes podem aparecer em muitos formatos, formas e cores diferentes. Investigando a história, os pesquisadores examinaram 65 relatos delas desde os anos de 1600. Por exemplo, em 12 de novembro de 1988, as pessoas relataram um globo de luz rosa-púrpura brilhante ao longo do rio São Lourenço, em Quebec, apenas 11 dias antes de um forte tremor. Em Pisco, no Peru, as luzes assumiram a forma de flashes brilhantes capturados por câmeras de segurança antes de um terremoto de magnitude 8 em 2007. E antes de um em 2009, em L'Aquila, na Itália, as pessoas viram chamas de luz de 10 centímetros piscando sobre uma rua de pedra. No entanto, ainda há debates sobre se esse fenômeno é real ou não. O Serviço Geológico dos Estados Unidos é um pouco cauteloso e não tem certeza se os relatos individuais de iluminação em comum, na hora e no local de um tremor, realmente representam esse acontecimento. Em um estudo, os cientistas teorizaram que essas luzes eram causadas por cargas elétricas ativadas em tipos específicos de rochas durante a atividade sísmica, como ligar uma bateria na crosta terrestre. Algumas, como o basalto e o gabbro, têm pequenos defeitos de cristal e podem liberar cargas elétricas no ar. Os pesquisadores estimaram que as condições necessárias para a criação dessas luzes existiam em menos de 0,5% dos terremotos em todo o mundo. Isso poderia explicar sua raridade. Eles também observaram que as luzes tendem a aparecer com mais frequência antes ou durante os tremores do que depois. Um estudo anterior sugeriu que a tensão tectônica poderia criar um efeito piezoelétrico, em que rochas contendo quartzo produzem fortes campos elétricos quando comprimidas. No entanto, analisar as luzes de terremotos é difícil porque elas são imprevisíveis e de curta duração. É hora de falar sobre um anel repentino ao redor da Lua ou do Sol. Você está caminhando com um amigo e, de repente, vê esse halo solar. É o aviso da natureza. Uma tempestade de neve ou chuva está chegando. Esses halos se formam quando bazilhões de minúsculos cristais de gelo nas nuvens refratam a luz do sol. Resista à tentação de olhar diretamente para essa maravilha, porque isso pode danificar seus olhos. Pegue óculos de sol e admire o fenômeno que dura cerca de 40 minutos. A natureza também envia outros avisos antecipados. Se o mar recuar misteriosamente, mostrando corais e peixes, um tsunami pode estar a caminho. Cuidado com as correntes de retorno na praia. Os tubarões podem estar fugindo de uma tempestade se chegarem mais perto do que o habitual. Está sentindo os cabelos arrepiados e as joias zumbindo? Um raio pode cair nas proximidades. Procure abrigo. Avalanches, tempestades verdes e lagos próximos a vulcões são todos perigos em potencial. Cruzar mares é extremamente perigoso. A exploração de cavernas durante a lua cheia pode lhe custar a vida. Se o oceano ficar marrom avermelhado, evite nadar, pode haver algas tóxicas na água. Os animais também percebem desastres. Se agirem de forma estranha, preste atenção. Há um brilho azul fascinante ao redor das ilhas Matsu nas noites de verão. Ele é causado por criaturas minúsculas e brilhantes, os dinoflagelados. Os turistas adoram assistir a esse belo espetáculo, mas há uma desvantagem. Ele é tóxico e está aumentando a cada ano, conforme revelado por um estudo. Apesar de sua aparência romântica, esse fenômeno é prejudicial.
Uma equipe de oceanógrafos usou dados de satélite para acompanhar seu crescimento ao longo de 19 anos. Depois de analisar quase 1000 imagens de satélite, eles concluíram que o fenômeno estava se expandindo para águas mais profundas. Infelizmente, essa expansão representa uma ameaça à vida marinha. A proliferação de lágrimas azuis pode envenenar peixes e tartarugas marinhas e até mesmo afetar a saúde humana. Embora os dinoflagelados em si não sejam tóxicos, se alimentam de algas tóxicas, que liberam substâncias químicas nocivas na água. Esse processo também esgota o oxigênio, colocando em risco os animais marinhos. A causa principal não é clara, mas a poluição agrícola no rio Yangtze parece desempenhar um papel crucial. O escoamento da agricultura introduz nutrientes que alimentam a floração. Durante a construção do projeto da barragem das Três Gargantas, o tamanho da floração diminuiu quando o fluxo do rio diminuiu. Depois que a barragem foi concluída e as águas voltaram a correr com força, a floração retomou seu crescimento. A equipe prevê que as lágrimas azuis continuarão a se expandir, representando uma ameaça contínua à vida marinha e criando águas com brilho mais intenso. Um vento catabático, ou de drenagem, ocorre quando o ar denso e frio desce de uma elevação mais alta por uma encosta devido à gravidade. Ele pode ser forte, às vezes atingindo a velocidade de um furacão, mas raramente. Diferentemente de todos os ventos descendentes, os catabáticos, como o Bora, no Adriático, ou o Santa Ana, na Califórnia, originam-se do resfriamento do ar em superfícies elevadas, como planaltos ou montanhas. À medida que o ar desce, ele se aquece. Sua temperatura depende da região de origem. Na Antártica, os ventos catabáticos são fundamentais na formação dos campos de vento. Em regiões como a Groenlândia e a Antártica, eles podem se tornar extremamente intensos, atingindo a força de furacões, e contribuem para fenômenos únicos, como os vales secos de McMurdo na Antártica, e estão associados a perigos como as rajadas no arquipélago de Fujian e no Alasca. O fogo de San Telmo é um fenômeno natural que merece ser mencionado. Ele ocorre durante tempestades ou erupções vulcânicas quando há um forte campo elétrico na área, e cria um brilho azulado ou violeta em torno de coisas como mastros de navios, bordas de aviões ou objetos pontiagudos. Esse brilho é causado por moléculas de ar ionizadas e é mais perceptível em condições de pouca luz. É uma forma de plasma e aparece quando o campo elétrico ao redor de um objeto causa a ionização das moléculas de ar. Ele pode surgir durante tempestades porque há diferenças de alta voltagem entre as nuvens e o solo. Objetos pontiagudos facilitam a ocorrência dele porque o campo elétrico é mais concentrado nessas áreas. As cores azul ou violeta vêm da fluorescência do nitrogênio e do oxigênio na atmosfera da Terra, semelhante ao funcionamento das luzes de neon, mas com gases diferentes. Da Grécia Antiga à China do século XV, esse fenômeno foi observado em toda a história. Bem, isso aconteceu em junho de 2009. Após uma forte chuva, as pessoas em certas áreas do Japão deixaram suas casas, em busca de peixes, sapos e girinos em todos os lugares. Campos, estradas, gramados, telhados estavam repletos dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas dentro e ao redor de seu caminhão. Aparentemente, ele parou para contá-las. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa chuva bizarra, mas a teoria mais popular afirma que uma poderosa tromba d'água apanhou todas essas criaturas, carregando-as pela atmosfera superior e então jogando os animais sobre as pessoas abaixo. As nuvens de prateleiras parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens arco-íris são de tirar o fôlego e aparecem no topo de nuvens fofas semelhantes a algodão após uma tempestade. As nuvens fofas são de baixa altitude. Elas geralmente flutuam a uma altura de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nela se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas. Esse fenômeno chama-se irisação. É a difração da luz que forma essas calotas multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens Morning Glory, ou nuvens da Corriola, são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes se estendendo pelo céu. Podem serpentear por mais de 950 quilômetros e formam-se a altitudes relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens aparecem quando uma corrente de ar se espreme através da nuvem. Isso cria a aparência de rolo que caracteriza esse fenômeno. O ar frio na parte de trás da nuvem faz com que ela afunde.
O melhor, mas não o único lugar para vê-las é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver este fenômeno, escolha um período entre o final de setembro e início de novembro. Era 2012. O céu ficou escuro e ameaçador, depois amarelo. Depois disso, bolas gelatinosas azuis começaram a cair no chão. Um homem do Reino Unido encontrou essas bolas ao ar livre durante uma tempestade de granizo. Ele estava indo em direção à sua garagem quando avistou algo excepcionalmente brilhante entre as pedras de granizo esbranquiçadas. Quando os pesquisadores examinaram essa chuva gelatinosa, descobriram que era formada por uma substância usada em fraldas ou em vasos com a função de absorver líquidos. Ainda não está claro se as bolas caíram do céu, ou talvez o derretimento do gelo tenha feito alguns cristais já existentes se expandirem em um piscar de olhos. Enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você pensar que o céu está caindo. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as nuvens mamatos. Elas aparecem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado, nuvens únicas que parecem uma barra de flocos de arroz. A propósito, se você detectar esse fenômeno, o mau tempo está chegando. Socorro, mãe! Nuvens nacaradas coloridas ocorrem muito alto na atmosfera. Quero dizer, 2 vezes mais que a altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar nessas alturas é extremamente seco e frio. Os cristais de gelo nas nuvens nacaradas são muito menores do que aqueles que formam as nuvens mais comuns. Eles espalham a luz de uma maneira diferente, e isso dá às nuvens essa aparência de madrepérola. Uma chuva de sangue pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror, mas na realidade não há nada de estranho ou antinatural nesse fenômeno climático. As pessoas conhecem essas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a carregam para muito, muito longe, para outra galáxia. No final, essa poeira se mistura com as nuvens, dando cor à chuva. A propósito, a poeira das minas de carvão pode originar a chuva negra. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas e alguns outros tipos de poeira podem tornar a água da chuva branca. Na Austrália, às vezes chove aranhas. Isso porque essas criaturas podem inflar. Essa é uma forma muito comum de viajar. Uma aranha sobe até o topo de uma árvore alta ou arbusto e tece vários fios de seda. Esses fios ajudam a aranha a ser carregada pelo vento. Não é fácil detectar o balão, mas às vezes, se o tempo estiver especialmente úmido e desagradável, ocorre um aumento de volume. E então, você não pode deixar de prestar atenção. Milhões de aranhas partem em uma jornada para encontrar outro lugar com melhores condições. Pode parecer que está nevando lá fora, mas não, são aranhas caindo no chão. Você já viu discos redondos enormes no céu? Provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam em lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas, quando ventos fortes colidem com alguma barreira, criando uma onda de ar. O ar meio que envolve o obstáculo, e quanto mais alta a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotas de água, formando essas nuvens incomuns. As nuvens lenticulares podem ter a aparência de ondas, de pizza ou até mesmo de uma pilha de panquecas. Delícia! Os tornados vulcânicos são possivelmente um dos fenômenos naturais mais terríveis. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele pedras e cinzas em brasa para o alto. Quanto aos pedaços de lava sólida e gases quentes, esses viajam pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo desce, alguns dos gases aprisionados começam a subir e girar em simultâneo. Eles são exprimidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que um tornado vulcânico nasce. Felizmente, esse fenômeno tem uma vida útil muito curta. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para salvar suas vidas. Caso contrário, teriam sido atingidos por enormes pedaços de gelo caindo do céu. Foi uma terrível tempestade de granizo que causou prejuízos no valor de milhões de dólares. Depois da tempestade, a área parecia sombria. Vitrines de lojas quebradas, para-brisas de carros quebrados, outdoors quebrados, buracos em telhados. Pelo menos, os pesquisadores ficaram entusiasmados quando encontraram uma pedra de granizo perto da cidade de Coleman. Esse monstro do tamanho de uma bola de softball tinha mais de 12 centímetros de diâmetro. Não é de se admirar que tenha estabelecido um novo recorde estadual. Os rolos de neve ocorrem quando uma rajada de vento decide fazer uma bola de neve. Ele começa a rolar um pouco de neve em uma área coberta de neve.
Se fosse uma bola de neve real, eventualmente ficaria muito pesada para o vento a mover. Mas o centro dessa rosquinha é vazado. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e se espalha quando o rolo se forma. Isso torna mais leve do que uma bola de neve de fato. E é por isso que consegue rolar por maiores distâncias. Infelizmente, você não pode simplesmente sair à procura de rosquinhas de neve. Este é um fenômeno raro porque as condições climáticas necessárias são muito precisas. Arco-íris lunares são muito mais raros do que o arco-íris. Eles são causados pelo luar e não pela luz solar direta, e ocorrem apenas quando a lua está quase cheia. Arco-íris lunares são escuros e frequentemente parecem ser brancos, mas é apenas uma ilusão. O olho humano simplesmente não é sensível o suficiente para captar todas as cores. Relâmpagos bola são pequenas esferas flutuantes de luz. Elas podem ser laranja, amarelas ou mesmo vermelhas. Às vezes, essas esferas descem do céu. Em outros casos, aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Elas não emitem nenhum calor e produzem muito pouco som. Essas bolas podem ricochetear em objetos. Se encontrarem algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um leve pop, deixando para trás um cheiro de enxofre. Mas também podem causar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que os relâmpagos bola podem estar conectados com tempestades, mas não há nenhuma prova sólida ainda. O arco-íris branco é quase branco, azul claro por dentro e vermelho claro por fora. Você tem mais chances de ver um arco branco sobre o mar ou oceano frio quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está forte e a névoa é fina o suficiente para a luz passar. Os cabelos de Pelé são finos fios de lava. Eles parecem dourados e bonitos, mas nem pense em pegá-los. Sim, eles podem machucar. O vento às vezes pega pequenas gotas de lava vindas de vulcões ativos. Essas gotas são carregadas por quilômetros e são esticadas formando fios de vidro basáltico super finos. Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. Em março de 2018, quem olhou para o céu no norte de Nevada viu uma das nuvens mais raras e bizarras de todos os tempos. Era uma nuvem em forma de ferradura. Esse vórtice acontece quando uma nuvem plana viaja sobre uma coluna de ar quente ascendente. Esse ar não apenas dá à nuvem sua forma impressionante, mas também adiciona algum giro ao seu movimento. Porém, é preciso ser rápido. As nuvens em ferradura são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. As flores de gelo surgem no gelo jovem do Oceano Ártico ou no gelo de um lago fino. São cristais de gelo frágeis e delicados. Essas estruturas crescem durante as mudanças de temperatura. Elas retiram umidade da superfície do gelo e sobem, capturando bactérias e sal. Você também pode encontrar flores de gelo na Antártica. Mas onde quer que esses cristais cresçam, as pessoas infelizmente sabem muito pouco sobre eles. No entanto, são incrivelmente bonitos. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério?
Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto.
Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor-de-rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história. Uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de 1 hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera. E cuidado com a cabeça.
Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5 milhões e meio de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que este ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada. Afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros.
Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou duas? Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos, e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios.
Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano. Mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem, mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa, e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho.
Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra, a Lua Azul, a Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua. É quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A Lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra Lua Nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio, então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua Negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A lua negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, lua negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pode ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu.
Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a lua está abaixo do horizonte e visualmente parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas. Mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores, com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a lua nova, quando a lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a lua cheia, quando a proximidade da lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível.
Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iyamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido.
Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias, e essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover. Mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha! Você é um nadador profissional corajoso o suficiente para dar um mergulho em qualquer oceano ou mar? Más notícias. Existem alguns lugares que você deve evitar, não importa quão bem você nade ou mergulhe. Alguns desses lugares têm rochas submarinas perigosas, fortes correntes e marés. Outros são famosos por lendas sobre monstros e criaturas misteriosas. Então vamos mergulhar nesse show de horrores aquáticos. Você já ouviu falar no The Street? É uma variação de stride, em tradução livre do inglês, caminhar a passos largos, usada em Yorkshire, e se refere a uma seção estreita do rio Wharfe que é tão pequena que você poderia pular sobre ela. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois esse é um dos pontos mais perigosos da região. Até mesmo dar um passo na água pode ter consequências terríveis. O rio Wharfe tem uma correnteza forte, e como o Street é tão estreito, é ainda mais forte nessa área. O intenso fluxo da água erodiu o calcário ao redor do Street, criando espaços ocos muito mais profundos do que o restante do leito do rio. Aqui está o segredo. A correnteza também enfraqueceu as margens do Street por baixo.
Portanto, o chão onde você está admirando o fluxo rápido provavelmente é apenas uma saliência frágil sobre águas traiçoeiras. Não há registros de alguém que tenha entrado na água do Streed e conseguido sair dela. E a pior parte? Você nem imaginaria que esse riacho de aparência inocente poderia ser tão perigoso. Portanto, meu conselho para você, meu amigo, é que se limite a um corpo de água mais seguro para suas aventuras aquáticas. Se estiver procurando uma viagem de fim de semana na Califórnia, o Lago Horseshoe é o lugar ideal. Ele tem tudo: praia de areia, trilhas para caminhadas e áreas para piquenique. Mas espere, ele esconde alguns segredos. Esse lago tem um lado sombrio, próximo dos 40 hectares de árvores mortas que o cercam. E não são apenas as árvores que foram destruídas por esse lago. Os terremotos que ocorreram em 1989 e 1990 liberaram dióxido de carbono sob o magma quente. O gás se infiltrou no ar, prejudicando toda a vida ao redor do lago. Mesmo agora, o Lago Horseshoe é tão perigoso quanto era há 30 anos. O que o torna tão assustador é que os níveis desse gás tóxico mudam aleatoriamente. Os sinais de alerta que estão afixados em todos os lugares certamente podem dar um toque de filme de terror a uma caminhada divertida na floresta. Em Kauai, no Havaí, há um grupo de cachoeiras deslumbrantes que costumavam ser um destino popular para os turistas. As cataratas de Kipu, como são chamadas, já foram o local ideal para nadar e mergulhar. Para chegar até elas, era preciso fazer uma longa caminhada por um caminho de terra até finalmente chegar a uma vista de tirar o fôlego de uma cachoeira de 6 metros que jorrava em uma piscina cristalina abaixo. Mas desde 2011, essa área está proibida para o público. Por quê, você pergunta? Bom, houve muitos acidentes nas cataratas de Kipu. Obviamente, pular do topo da cachoeira seria um motivo óbvio para isso, mas além disso, houve casos muito mais misteriosos. Testemunhas contam histórias de nadadores que aproveitavam tranquilamente a piscina na parte inferior da cachoeira e foram subitamente arrastados para baixo da superfície. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para esses acidentes. Os habitantes locais acreditam que a culpa é do espírito da água Moa, que não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Há também a teoria de um poderoso redemoinho no fundo da piscina. De qualquer forma, os livros de guia turístico não mencionam mais as cataratas de Kipu e a invasão de propriedade é punida severamente. O buraco de Samaesan, localizado no Golfo da Tailândia, é o melhor lugar para mergulhadores que buscam emoção, mas também é o mais perigoso. Com uma queda de 85 metros, é o local de mergulho mais profundo da região. Mas sua profundidade não é o único motivo pelo qual é considerado um local a ser evitado. A área é uma importante zona de navegação para navios petroleiros gigantes. As fortes correntes ao redor do buraco tornam o mergulho ainda mais traiçoeiro. E como se isso não bastasse, o buraco de Samaesan também é o lar de barracudas mortais que podem facilmente atacar mergulhadores desavisados. A água é tão turva que a visibilidade é quase nula, o que torna difícil avistar essas criaturas marinhas agressivas. Resumindo, o buraco de Samaesan é um local de tirar o fôlego, mas extremamente perigoso, que só deve ser explorado por mergulhadores experientes com nervos de aço. Agora vou falar sobre a praia de New Smyrna, a capital mundial de ataques de tubarão. Se estiver procurando um local de férias relaxante no condado de Volusia, na Flórida, talvez deva evitar essa praia. As águas ao redor da praia de New Smyrna estão repletas de peixes, o que atrai muitos tubarões. De fato, foram registrados tantos ataques de tubarão nessa área que ela ganhou o título de capital mundial dos ataques de tubarão. Até mesmo os cientistas alertaram que, se você for nadar nessa área, é provável que se aproxime de pelo menos uma dessas criaturas. Estamos falando de uma distância de 3 metros e, em muitos casos, você nem perceberia. Para piorar a situação, o tubarão cabeça chata, um dos tipos mais perigosos e agressivos, foi visto nessas águas. Mais uma vez, Kauai aparece em nossa lista. A praia na costa de Napali, chamada Praia de Hanakapiai, pode parecer o paraíso na Terra, mas não se deixe enganar. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha rochosa super íngreme de 3 quilômetros. Não há salva-vidas nessa praia remota, portanto, mesmo que você decida dar um mergulho na água, estará por sua conta. A maior ameaça à sua segurança são as correntes de retorno incrivelmente fortes. Elas estão quase sempre presentes porque não há recifes para proteger a costa. E se alguém for pego por uma, não há lugar seguro para nadar por quilômetros. A praia segura mais próxima fica a 10 quilômetros de distância.
Acredite em mim, essa praia não tem o melhor histórico em termos de segurança. Portanto, é altamente recomendável que você fique fora da água se acabar indo para lá. Agora vou contar sobre um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Estamos falando do Berkeley Pit, que é um lago artificial situado em Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A primeira coisa que você notará sobre esse lugar é que ele tem uma cor vermelho-sangue assustadora que só pode ser descrita como inquietante. Você pode se sentir tentado a dar um mergulho, mas isso seria um erro grave. Nem mesmo toque na água. Ela é extremamente perigosa devido aos metais pesados presentes nela, como cádmio, arsênico, zinco, chumbo e cobre. Eles são provenientes das rochas que circulam o lago e tornam a água super ácida. De fato, esse lugar costumava ser uma mina de cobre a céu aberto, daí a sua cor. Portanto, se quiser meu conselho, evite esse lugar a todo custo. Tem 3 lagos que talvez sejam os lugares mais perigosos de todos os que mencionei até agora. Todos eles estão localizados na África. O Lago Mono-1 e o Lago Nyos, em Camarões, e o Lago Kivu, em Ruanda, são como bombas relógio prontas para explodir. Eles foram formados sobre piscinas subterrâneas de rocha derretida, e às vezes essa rocha derretida libera gases tóxicos, como metano e dióxido de carbono, diretamente na água. Quando isso acontece, os gases podem se acumular até explodirem repentinamente na água, criando ondas enormes que podem destruir tudo em seu caminho. Esse tipo de explosão é chamado de erupção límnica e pode liberar uma nuvem de gás venenoso que pode ser prejudicial a tudo que estiver nas proximidades. A parte mais aterrorizante, essas explosões podem ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Portanto, se você se encontrar perto de um desses lagos, é melhor ficar em alerta máximo, pois nunca se sabe quando a próxima explosão pode acontecer. Talvez você conheça outros lugares que não recomendaria para um mergulho divertido? Compartilhe suas não recomendações nos comentários abaixo. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-choques em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota?
Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. E as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais enlameada e escura. As enchentes relâmpago são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Rápido, veja se há rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morro abaixo e sair pela lateral, mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve enquanto a avalanche ainda está se movimentando.
Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes desse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas, e o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes, mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível, o vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever.
podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde-azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial.
Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente.
Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabbro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da Terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau!